Olá, hoje eu vou falar um pouco a respeito do desenvolvimento da personalidade dentro da abordagem da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. É interessante a gente pensar em todo um processo da própria personalidade dele que foi se desenvolvendo quando a gente estuda o caminho que ele percorreu desde muito jovem, tendo que lidar com as questões do mundo interno, tendo que lidar com um pai melancólico, uma mãe depressiva, uma solitude até os 9 anos, porque não tinha irmãos e a mãe tinha uma sucessão de abortos. Isso tudo fez esse garoto se tornar um indivíduo muito introspectivo e muito imaginativo. E, na realidade, esses são os germes criativos de toda a obra dele. Então, a partir desta experiência pessoal e a partir de vivências onde ele teve que, de alguma maneira, ressignificar a si mesmo, como ele diz no livro Memorações e Reflexões, abandonar para o inconsciente a personalidade número um de um garoto frágil, franzino, inseguro, para assumir a de um indivíduo mais maduro, mais forte, vigoroso, entusiasmado, curioso, buscador. E essa foi, por volta dos 9, 10, 12 anos, na realidade, essa grande virada que aconteceu na vida dele, onde ele se tornou um grande pesquisador, um erudito, lendo muito conteúdo de filosofia, de antropologia, de sociologia, de mitologia, de religiões universais, de arte, ou seja, ele foi ampliando tanto o leque dele que ele pôde compreender, né, de maneira muito natural a existência de um inconsciente coletivo. Ou seja, então, para a visão da psicologia analítica, nós nascemos numa dimensão que poderíamos chamar de pleroma. Esse pleroma é o rilê da alquimia, é uma sopa cósmica que nos remete à experiência de unos mundos, ou à experiência de unicidade. Unicidade não é o número um, é a totalidade que dá a possibilidade de você se perceber o universo. Por isso que a palavra universo são todos os versos no uno de unidade. Nós somos versos desse uno. Pois bem, nesta condição de pleroma, a gente já carrega experiência do espermatozoide que me originou, né, em busca de encontrar uma meta, encontrar um resultado, atingir um propósito, competir com a concorrência e seguir adiante rumo a um alvo. Interessante, né, que do aramaico, hamartia é pecado, e pecado é perda do alvo, né? Então, parece que esse alvo faz parte da nossa base fundante geneticamente, né? Falando. Do ponto de vista do óvulo, também carregamos experiências emocionais, né? Porque esse óvulo foi construído quando a nossa mãe tinha 3 meses, mais ou menos, intragestacional, ou seja, quando era um feto, e ele fica lá até o momento que ele foi expulso daquele gineceu, daquele pseudo-paraíso, cai e quer se agarrar, quer segurança, e de repente é invadido por um espermatozoide e se transforma em um ovo. Agora, ovo e espermatozoide unificados também querem nidar, querem se agarrar a algo e sobreviver. E a partir daí vai tendo transformações, eucariote, procariote, um monte de transformações até que chega um outro momento onde a experiência de, né, muita proteção, mas muito sufocamento, desejo de sair, mas medo do novo, expulsão, o que vem, o que não vem, e tudo isso ainda sem consciência egóica, sem verbo, sem linguagem, mas com muita imagem que fica depositada nesse grande pleroma que vai se diferenciando e vai virando um inconsciente pessoal. Quando nasce, estamos já com uma primeira divisão do inconsciente coletivo, que é o uno, com o inconsciente pessoal. Desse inconsciente pessoal, começa a surgir agora alguns fragmentos da consciência, algumas percepções do outro, né? A palavra consciência significa saber com ciência, né? E a partir do momento que eu passo a reconhecer o outro,
fragmentadamente, eu passo a me reconhecer fragmentadamente. Mas nesse momento, eu tenho uma experiência fantástica de que é uma confiança primordial, é uma fé inabalável de que o meu desejo é atendido e a fantasia é que é atendida por mim mesmo. Então, neste momento, a gente começa a se sentir absolutamente provedor de nós mesmos, poderosos, né? Dominadores de tudo, realizadores de tudo. E a criança que não tem isso, ela vai ficar com a sua fé, com a sua autoestima, com a sua segurança profundamente abalada. É daí que é o germe, por exemplo, da delinquência. Porque quando o indivíduo continua no desenvolvimento e vai percebendo mais o outro, então ele sai desse pleroma e entra numa dimensão que a gente chama de uroboro, que é a cobra que come o próprio rabo, aí sim ele consegue, né, perceber assim um pouco melhor para depois poder perceber o outro melhor. E por volta de uns 2 anos, mais ou menos, sai desse narcisismo primário, urobórico, né? E entra naquilo que a gente chama de período do matriarcado, que vai até os 7 anos. E neste período do matriarcado é de uma riqueza enorme, porque a relação mãe e filho vai dar a ele a percepção de que aquela fantasia de poder absoluto sobre o seu desejo ser realizado por ele mesmo era em decorrência de um realizador. E aí ele pode desenvolver aquilo que a gente fala tanto, gratidão, né? Então, se ele não tem isso, primeiro, ele nem tem fé em si mesmo e não vai ter gratidão. Conclusão, ele vai precisar de coisas que lhe deem poder, como arma, dinheiro, riqueza, força, prestígio, coisas assim, e não vai estar nem aí com ninguém, porque, na verdade, ele não carrega essa busca de confiança nostálgica, né, inabalável, que ele vivenciou lá até por volta de uns 5, 6 meses de idade. Então, esse período do matriarcado é muito rico, e a criança vai desenvolvendo as suas personas, né? Os seus instrumentos de relação com o mundo externo, de relação com a mãe, com o pai e com todos os interlocutores da vida dela. Ou seja, a partir daí nós vamos criando a nossa personalidade. O que é personalidade? É o conjunto de personas que a gente vai usando em cada construto, em cada momento da vida. Por isso que, quando o indivíduo adulto fica identificado só com uma persona, ele está dominado por aquela persona. Então, a partir desse momento, ele deixa de ser a pluralidade que ele poderia ser, ele passa a ser monotemático, ele passa a ser monolítico, porque ele está dominado por uma persona. Se eu quero ser o terapeuta em todas as minhas relações interpessoais, eu vou ser um problema, um chato, e a minha vida vai ficar absolutamente triste. É nesse sentido que vai acontecendo a personalidade. Jung diz de uma forma brilhante que nesse momento inicial, nesse desabrochar da vida, é interessante porque toda a potencialidade está lá dentro de nós. A gente não sabe que feitos sublimes ou que feitos absolutamente trágicos e abusivos e lesivos que a gente pode fazer. Tudo está em nós. A gente pode fazer o mais elevado e sagrado, como a gente pode fazer o mais sombrio e demoníaco e destrutivo e profano. Tudo está dentro desse nosso construto e esses feitos vão sendo realizados à medida que a gente vai se reconhecendo. Por isso que ele diz que quem não olha para dentro e não reconhece o seu mundo interno, o seu inconsciente, projeta esse inconsciente fora e esse inconsciente não reconhecido vira destino e muitas vezes vira um destino trágico, porque se você não vai ao encontro daquele teu construto sombrio, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, você vai de encontro à sombra, ou seja, vai acontecer algo de desastre, de tragédia, por conta, né, do trajeto equivocado, da desconexão com o cosmos, com os astros, é daí que vem essas palavras. Vai acontecer o pecado, que é a perda do alvo. Então, o desenvolvimento da personalidade de Jung vai passando por etapas. Então, você sai do pleroma, vai por Oboro, matriarcado até uns 7 anos, patriarcado até os 14, e dos 14 em diante, na minha visão, até os 45, a gente está vivendo o momento da metanoia, ou seja, o momento que você tem para se construir
para chegar à sua metanoia a partir dos 45, ou seja, a metanoia é ir além da razão, é para encontrar um sentido maior, um significado maior para a vida, se desapegando da matéria e se entregando para a dimensão espiritual, que não tem nada a ver com religião. Tem religiões, sim, né, que apesar do processo institucional, que geralmente começa a ter temáticas de vaidade, de poder, de riqueza, e isso é uma desgraça, ao invés de uma graça, mas infelizmente a gente vê muitos líderes religiosos mais preocupados com seu empoderamento, sua riqueza, seu prestígio, virando políticos e assim por diante, mas o indivíduo que atinge a espiritualidade, ele atinge a dimensão de se desapegar da matéria, entendendo que a vida da psique, a vida da alma continua. E aí ele passa a se tornar um agente a serviço da própria humanidade, da própria vida, do ponto de vista maior, ecologicamente falando, humanamente falando, biologicamente falando, espiritualmente falando. Então, daí que fala que por volta dos 45, 50, a gente fica mais suscetível à metanoia, mas um processo de análise é um processo que tem como objetivo estimular a metanoia. E a partir de então, o indivíduo pode se engajar para a última etapa do desenvolvimento da personalidade, que seria entrar conscientemente ao processo de individuação, servindo o self, servindo a alma, para quem sabe, no final da vida, ter o privilégio de falar aquilo que Jung fala aos 84 anos, quando ele começa a escrever suas memórias, sonhos, reflexões, que a minha vida é a história de um inconsciente que se realizou, ou seja, que o ego permitiu que a consciência, né, deixe espaço para que todo esse manancial inconsciente, que é o nos mundos e a expressão da Imago Dei em nós, porque é o self, se realize. Eu sei que foi muito corrido, que é muita informação, mas o meu objetivo é estar estimulando vocês a conhecer um pouco mais sobre essa obra maravilhosa, que é da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, e conheça os nossos artigos e outros vídeos que estão nos canais do YouTube e do Facebook do IGEP, assim como os artigos no site do IGEP, que estão maravilhosos, são centenas deles. Reconheçam que a prática da psicologia analítica, tanto no consultório clínico, quanto na visão da psicossomática, quanto na arte-terapia, é preponderante para você se realizar e ajudar a realização do outro. Obrigado.